Bem-vindo ao reino da ficção científica, onde histórias incríveis ganham vida. Aproveite a aventura. Ketos Verones permaneceu imóvel no movimentado mercado noturno de Mandador, olhos fechados sob o capuz, como uma estátua em meio ao caos. O quinto planeta do sistema aureliano era infame por seus mercados e os perigos que espreitavam neles. Um comerciante Zorgan de 3 chifres esbarrou no ombro de Kai, derramando frutas bioluminescentes na rua de paralelepípedos. "Cuidado! Forasteiro!" gritou o Zorgan, seus espinhos cranianos se eriçando de raiva. Kai permaneceu imóvel, impassível. "Você me ouviu, humano de cara de pedra!" O comerciante agarrou o manto de Kai. Sob o capuz, Kai continuou sua meditação, concentrando-se no peso da lâmina antiga presa às suas costas. Ela pulsava suavemente contra sua coluna, um lembrete constante de sua presença. "Kai, lá está aquele comerciante de novo." A voz de Ragnar ecoou na mente de Kai. "Quer que eu dê um pequeno susto nele? Apenas uma pequena vibração para fazer seus tentáculos se enrolarem?" "Não," Kai pensou de volta, mantendo sua imobilidade perfeita. "O ponto é controle. Foco. Disciplina. Chato." Ragnar respondeu. "Estamos aqui parados há 47 minutos. Suas pernas devem estar doendo agora." Um grupo de crianças gritando correu ao redor de Kai, uma delas subindo até a metade de sua perna, antes de ser puxada por um dos pais. A expressão de Kai permaneceu inalterada. A expressão de Kai permaneceu inalterada. "Tá. E terminamos?" Kai murmurou, abrindo os olhos exatamente quando o cronômetro central do mercado soou a 11ª hora. O mundo voltou à vida, os cheiros de algas fritas e especiarias exóticas, o zumbido de 1000 conversas em 50 idiomas, o toque de ozônio das placas de néon flutuantes. Kai rolou os ombros, afrouxando músculos que estiveram travados em perfeita imobilidade por quase 1 hora. "Finalmente, agora podemos, por favor, comer algo. Você me prometeu macarrão de seiva de sangue." Kai estava prestes a responder, quando um flash de prata chamou sua atenção acima da multidão. "Não prata, cabelo prateado. Algo mais interessante acabou de surgir." Kai murmurou, observando enquanto uma figura alta de pele violeta saltava sobre uma barraca de comerciante. Seu longo cabelo prateado esvoaçando atrás dela como a cauda de um cometa. Ela estava sendo perseguida. 4 figuras em armaduras táticas pesadas ostentavam o inconfundível sigilo hexagonal azul da Cosmetech Corporation. Eles se moviam com a precisão coordenada e eficiente que só vinha de um extenso treinamento militar. "Esses são trajes de combate H6, Ragnar observou. "Modelo mais recente. Estruturas de exoesqueleto auto-reparáveis com geradores de escudo integrados. Caros, quem quer que ela seja, é importante." Kai respondeu silenciosamente, observando enquanto a mulher de pele violeta se movia entre as barracas, derrubando expositores, para atrasar seus perseguidores. Mesmo à distância, ele podia ver suas feições claramente. Maçãs do rosto altas, olhos da cor de esmeraldas, lábios cheios, atualmente torcidos em uma careta de esforço. Seu traje de combate era claramente caro, material preto ajustado com acentos roxos iridescentes, embora um rasgo no lado revelasse carne da cor do crepúsculo. Sangue, mais escuro que sua pele, escorria do ferimento. "Vamos ajudá-la?" Ragnar perguntou.
um toque de entusiasmo em sua voz mental. Vamos observar, Kai respondeu, puxando seu capuz mais para baixo e se misturando à multidão, movendo-se paralelamente à perseguição. Por enquanto, a mulher era boa. Ela se movia com a graça de alguém que havia recebido um extenso treinamento de combate. Mas os perseguidores eram melhores. Eles estavam conduzindo-a, Kai percebeu, levando-a exatamente para onde queriam que ela fosse. A perseguição se afastou da via principal, por passagens cada vez mais estreitas. A mulher virou bruscamente em um beco escuro. Movimento amador, Ragnar comentou, enquanto Kai silenciosamente escalava uma parede próxima, ganhando um ponto de vista sobre a cena que se desenrolava. 50 créditos dizem que é um beco sem saída. De seu poleiro, Kai viu os ombros da mulher caírem ao alcançar a parede de tijolos no final do beco. Ela girou para enfrentar seus perseguidores, alcançando uma arma que não estava lá. Eles devem tê-la desarmado antes. Elva Demandedor, chamou o perseguidor líder, sua voz metálica através do alto-falante do capacete. Você nos levou a uma bela perseguição. Demandedor, a voz de Ragnar continha surpresa. A família real. Kai, essa é a princesa. Kai estreitou os olhos, estudando a mulher encurralada mais cuidadosamente. Ele tinha ouvido histórias sobre as 3 princesas de Mandador, filhas da rainha moribunda, herdeiras do trono matriarcal, que controlava os depósitos de recursos mais ricos deste setor da galáxia. A perseguição termina aqui, princesa, disse outro perseguidor, sacando uma lâmina de energia que zumbia com intenção letal. A Cosmetesh envia suas saudações. A princesa Elva encostou-se na parede, seus olhos verdes brilhando com desafio. A Cosmetesh nunca conseguirá o controle dos campos de cristal de Mandador. Suas irmãs se juntarão a você em breve. O perseguidor líder a interrompeu. Nada pessoal, princesa. Apenas negócios. Bem, vamos fazer algo heróico, ou apenas assistir. Ragnar instigou impacientemente. Em vez de responder, Kai desceu silenciosamente de seu poleiro, pousando nas sombras entre a princesa e seus potenciais executores. Ele se encostou casualmente na parede do beco, braços cruzados sobre o peito. Problemas? Ele perguntou preguiçosamente. Todas as 5 pessoas no beco se sobressaltaram de surpresa. Os olhos esmeralda da princesa se arregalaram enquanto o perseguidor líder se recuperava rapidamente. Virando sua arma em direção a Kai, ei amigo, ele rosnou. Vá embora se quiser continuar respirando, isso não te diz respeito. Isso não te diz respeito. Kai não se moveu, seu rosto obscurecido pelo capuz. Curioso dizer isso. Há alguém que está apenas tentando ajudar. A princesa se pressionou contra a parede. Sua respiração ofegante. Você vai me ajudar. Esperança tingida de suspeita, colorida. Um dos perseguidores riu, o som distorcido através de seu capacete. 4 de nós. 1 de você. E estamos usando trajes de combate de nível militar. Como exatamente você planeja ajudar? Kai lentamente empurrou seu capuz para trás, revelando feições angulares, olhos cinzentos como uma tempestade de inverno e um meio sorriso que nunca chegava aos olhos. Uma cicatriz fina cortava sua sobrancelha esquerda. Pedindo educadamente para vocês deixarem a dama em paz, ele sugeriu com uma inocência fingida. As 4 figuras armadas trocaram olhares, então explodiram em risadas ásperas. Acho que isso é um não, Kai suspirou. Pena. Ele se endireitou da parede, esticando o pescoço de um lado para o outro, com estalos audíveis. Última chance.
disse-o, ativando sua lâmina de energia. Os outros 3 seguiram o exemplo, o beco agora banhado no brilho carmesim de suas armas. Vá embora, ou morra. Posso sair agora, por favor. Ragnar choramingou na mente de Kai. Estou preso nas suas costas há horas. Você vai matá-los por mim? A princesa perguntou, sua voz uma mistura de esperança e descrença. Kai piscou para ela. Eu não. Com um movimento fluido, ele alcançou suas costas e puxou o que parecia ser uma espada antiga e desgastada. O metal enegrecido pelo tempo. A lâmina aparentemente cega. Mas minha espada, ele acrescentou, pode querer esticar as pernas. Os perseguidores olharam para a arma primitiva, momentaneamente atordoados antes de explodirem em risadas renovadas. Ele está realmente planejando nos enfrentar com essa relíquia. Um deles engasgou. Kai deu de ombros. Engraçado. Mas você não é o primeiro a cometer esse erro. Por favor, deixe-me enfrentá-los. A voz excitada de Ragnar encheu a cabeça de Kai. Esses cabeças de balde cheios de si em seus trajes chiques. Vou mostrar a eles o que é poder. Exibido, Kai murmurou sob sua respiração. Então, casualmente, jogou a lâmina antiga no ar. A espada girou, não como uma arma arremessada deveria, mas como se controlasse seu próprio momento. Ela traçou um arco perfeito pelo ar, ganhando velocidade à medida que avançava. 4 flashes simultâneos de luz. E a espada retornou à mão estendida de Kai como se atraída por um imã. Sua vez, Kai disse, com um bocejo. Por um momento, nada aconteceu. Então, com uma sincronia assustadora, as 4 cabeças com capacete dos perseguidores deslizaram de seus ombros e caíram no chão. Seus corpos permaneceram de pé por um instante, antes de desmoronarem em uníssono. Estrelas acima, a princesa sussurrou, seus olhos esmeralda arregalados como luas. Não é meu melhor trabalho, Ragnar reclamou. Se você tivesse me dado mais espaço para manobrar, eu poderia ter feito algo verdadeiramente artístico. Kai deslizou a lâmina de volta para a bainha, então estendeu a mão para a princesa atordoada. Acredito que o show acabou. Alteza. Ela pegou sua mão com força surpreendente, sua pele violeta, contrastando fortemente com a tez bronzeada dele. De perto, sua beleza era ainda mais impressionante. Maçãs do rosto altas, lábios cheios, e aqueles notáveis... Como você fez isso? Ela exigiu, olhando para os mercenários caídos. Isso é impossível. Nenhuma lâmina pode arremesso de sorte? Kai interrompeu com um meio sorriso. Lugar certo, hora certa. Arremesso de sorte. Ragnesso de sorte. Eu calculei 17 variáveis, incluindo densidade atmosférica para executar essa manobra. Kai o ignorou, virando-se para sair do beco. Espere! Elwa chamou, desespero claro em sua voz. Por favor, eu preciso da sua ajuda. Kai parou, sem se virar. Eu não faço trabalho de caridade. Eu posso te pagar o que você quiser. Diga seu preço. Kai olhou de volta por cima do ombro. Algumas coisas não podem ser compradas. Oh, lá vamos nós com a rotina do guerreiro solitário misterioso, Ragnar comentou. Você sabe que vai ajudá-la. Você sempre faz isso, age todo desinteressado primeiro, depois aparece para salvar o dia. Cala a boca!
Kai pensou de volta. O que foi isso? Elva perguntou. Siava perguntou, se aproximando. Nada, Kai respondeu. Oh, então o que seria necessário? Deve haver algo. Kai riu, o som rouco pelo desuso. Se você fosse minha esposa, isso seria diferente. Obrigação familiar e tudo mais. Ele quis dizer isso como uma piada. Uma noção ridícula para encerrar a conversa. Ele não estava preparado para sua resposta imediata. Feito, ela disse firmemente. Kai piscou. O quê? Eu aceito seus termos, Elva disse, endireitando-se à sua altura total. Quase tão alta quanto ele. Se casamento é o que é necessário para garantir sua proteção, então eu, Elva de Mandedori, princesa coroada dos 7 semas, me torna... Não esperava por essa. Ragnar riu na mente de Kai. Você não pode estar falando sério, Kai disse. Genuína surpresa rompendo sua fachada cuidadosamente mantida. Elva se aproximou, perto o suficiente para que ele pudesse sentir seu perfume. Algo exótico e floral, cortado pelo cheiro metálico de sangue de seu ferimento. Estou completamente séria, ela disse. Seus olhos verdes perfuram. Aqueles homens não foram os primeiros enviados para me matar e não serão os últimos. A Cosmetech quer nossos campos de cristal e eles eliminarão toda a minha família para consegui-los. Eu preciso de proteção, não qualquer proteção, mas alguém extraordinário. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Ela gesticulou para os corpos sem cabeça. Você se qualifica. Você nem me conhece. Eu sei o suficiente. Ela rebateu. Sei que você é a pessoa mais perigosa que já encontrei. Sei que você acabou de salvar minha vida. E sei que estou sem opções. Uma imagem passou pela mente de Kai, uma memória enterrada profundamente, um garoto faminto sentado sozinho nos destroços de um hangar de transporte, uma jovem com pele violeta oferecendo-lhe um pedaço de pão, enquanto todos os outros passavam. Não podia ser. Qual é a sua resposta? Elva pressionou, sua voz trazendo-o de volta ao presente. Você vai aceitar ou devo aguardar a próxima tentativa de assassinato sozinha? Diga sim, Ragnar instou. Você tem ideia de quanto tempo faz desde que tivemos um verdadeiro desafio? Ou uma cama de verdade? Ou comida decente? Kai estudou o rosto da princesa, procurando por engano e encontrando apenas determinação misturada com desespero. Ele passou 15 anos vagando pela galáxia, fazendo trabalhos esporádicos, evitando vínculos. A espada em suas costas era sua única companheira constante, sua professora, sua consciência, sua amiga. Se eu concordar, ele disse lentamente, o que exatamente esse arranjo implicaria? Alívio inundou suas feições. Proteção para mim e minhas irmãs contra a Cosmetech e qualquer outra pessoa que nos ameace. Em troca, você terá o título de consorte real, acesso a todos os recursos de mandador. E ela hesitou. Um lampejo de vulnerabilidade cruzando seu rosto. O que mais for costumeiro em tais arranjos. Estamos realmente considerando isso? Ragnar perguntou, a excitação clara em sua voz mental. Estamos, Kai admitiu silenciosamente.
Antes que ele pudesse responder em voz alta, gritos distantes ecoaram do mercado. Mais perseguidores, provavelmente alertados quando a primeira equipe falhou em relatar. Precisamos nos mover, Kai disse, decisão tomada. Sua Alteza, conduza-nos a algum lugar mais seguro. Podemos discutir os detalhes do nosso arranjo lá. O sorriso de Elva era deslumbrante, alívio e triunfo, e algo mais primal que enviou um choque inesperado através da mente geralmente disciplinada de Kai. Siga-me. Futuro marido. E talvez você me diga o nome do homem com quem acabei de concordar em me casar. Kai, ele respondeu, acompanhando-a. Quietus Verones. E Ragnar, espada, acrescentou indignado. E Ragnar? A espada acrescentou indignada em sua mente. Não se esqueça de me mencionar. E tenho a sensação de que vou me arrepender disso. Mas enquanto seguia a princesa de cabelos prateados pelas sombras, Kai não podia negar o despertar de algo que não sentia há anos, propósito talvez. Ou algo ainda mais perigoso. O Palácio Real de Mandador se erguia contra o céu crepuscular. Suas torres cristalinas capturando os últimos raios do sol poente. Kai olhou para a estrutura com crescente apreensão. Ele passou a vida evitando envolvimentos políticos, emocionais ou de qualquer outro tipo. Agora, ele estava caminhando diretamente para o que parecia ser todos os três de uma vez. É magnífico. Ragnar comentou em sua mente. Não estive em um palácio real desde antes de você nascer. E como terminou essa visita? Kai perguntou silenciosamente, enquanto se aproximavam dos portões imponentes. Com 3 monarcas mortos e uma guerra civil, a espada respondeu alegremente. Mas tenho certeza de que isso será muito melhor. Elva se movia com confiança renovada à medida que se aproximavam do palácio. Sua postura régia retornando a cada passo. O ferimento em seu lado havia parado de sangrar, mas seu traje de combate permanecia rasgado e manchado de sangue. A guarda real não ficará satisfeita em me ver neste estado, ela disse. E certamente não ficarão satisfeitos em ver você. Estou acostumado a não ser bem-vindo. Kai respondeu. Os portões maciços eram guardados por 6 soldados em armaduras prateadas reluzentes, cada um portando lanças de energia que zumbiam com poder mal contido. Quando Elva se aproximou, eles se puseram em posição de sentido. Então, imediatamente, levantaram suas armas quando avistaram Kai. Princesa Elva, o guarda-líder exclamou. Estamos procurando por você desde que desapareceu da recepção diplomática. Seus olhos se estreitaram para Kai. Quem é esta pessoa? Abaixem suas armas, Elva ordenou. Este homem salvou minha vida esta noite. Ele deve ser tratado como um convidado de honra. Os guardas hesitaram, lanças ainda apontadas para o peito de Kai. Um deles ativou seu scanner de capacete, passando-o sobre o corpo de Kai. Ele está armado, Sua Alteza. O guarda relatou. O protocolo exige. Eu disse para baixarem suas armas. Elva repetiu, sua voz endurecendo. O guarda balançou a cabeça. Perdoe-me, princesa. Mas após todos os indivíduos desconhecidos devem ser detidos e revistados antes de entrar nos terrenos do palácio. Eu não faria isso se fosse você, Kai avisou suavemente enquanto os guardas se aproximavam.
Eles o ignoraram, um agarrando seu braço enquanto o outro alcançava a espada presa em suas costas. O que aconteceu a seguir ocorreu tão rapidamente que mais tarde, quando os guardas tentaram explicar aos seus superiores, nenhum conseguiu concordar na sequência dos eventos. De alguma forma, no espaço de 3 batimentos cardíacos, todos os 6 guardas se encontraram no chão. 3 estavam inconscientes, 2 gemiam de dor, e o capitão estava preso ao chão com a ponta de uma lâmina negra em sua garganta. Kai estava sobre ele, expressão calma, como se estivesse comentando sobre o tempo. Eu acredito que a princesa disse para abaixarem suas armas. Os olhos do capitão da guarda se arregalaram. Impossível, ele engasgou. Ninguém pode se mover tão rápido. Na verdade, isso foi bastante lento para seus padrões. Ragnar observou. Você está ficando mole na sua velhice. Elva deu um passo à frente, colocando uma mão restritiva no braço de Kai. Por favor, não mate meus guardas. É tão difícil encontrar bons ajudantes hoje em dia. Kai notou um toque de surpresa impressionada em seus olhos, como se ela não esperasse que ele fosse tão formidável. Ele retirou a lâmina, retornando-a à bainha, em um movimento fluido, como desejar, esposa. Os olhos do capitão da guarda se arregalaram ainda mais. Esposa, um arranjo recente, Elva disse com um sorriso que não alcançou seus olhos. Agora deixem-nos passar antes que minha paciência se desgaste mais do que já está. Os guardas se levantaram apressadamente, formando um corredor de honra improvisado. Enquanto passavam, Kai captou fragmentos de sua conversa sussurrada. Você viu quão rápido ele se moveu. Aquela espada parecia agir por conta própria. O consorte real, que as estrelas nos ajudem. Dentro do palácio, a opulência era impressionante. Corredores vastos alinhados com artefatos de 100 mundos. Esculturas de luz flutuantes que mudavam de forma à medida que passavam. Pisos que pareciam feitos de cristal líquido, que de alguma forma suportavam seu peso. Kai já tinha visto riqueza antes, mas nunca exibida com tanta precisão artística. Impressionado, Elva perguntou, notando seu olhar. Já vi melhores. Kai mentiu. Não, você não viu, Ragnar corrigiu. Eles estavam se aproximando do que parecia ser a câmara central, quando os passos de Kai vacilaram. Uma memória invadiu sua consciência com a força de uma onda gigante, o garoto encolhido na sombra de um hangar de transporte em ruínas, estômago se contraindo de fome. 3 dias desde sua última refeição, o campo de refugiados em Tilarus IV havia sido bombardeado novamente, suprimentos destruídos ou roubados. 8 anos de idade, e já familiarizado com o vazio corrosivo da fome, uma procissão real passou. A rainha Valeros de Mandador em uma missão diplomática para avaliar os danos da guerra, guardas em armaduras reluzentes, carros flutuantes polidos até o brilho de espelho. Os refugiados avançaram, esperando por doações, mas foram empurrados rudemente para trás pelo detalhe de segurança. O garoto viu uma oportunidade, um carrinho de comida, desatendido na borda da procissão. Ele avançou, rápido como uma sombra, e pegou uma única fruta roxa antes de escapar, mas não rápido o suficiente. Ladrão, a voz de um guarda trovejou. Pararem-no! Ele correu, coração batendo forte, a fruta roubada apertada contra seu peito. Um beco sem saída o prendeu. O guarda levantou seu rifle de energia, rosto contorcido de desgosto. Rato imundo. O guarda cuspiu. O garoto fechou os olhos, esperando pela dor, pela morte. Pare. A voz de uma garota, alta e clara. O que você está fazendo? O garoto abriu os olhos para ver uma jovem com pele violeta
e cabelos prateados, talvez 10 anos de idade, parada entre ele e o guarda. Seus olhos verdes brilharam com autoridade, apesar de sua juventude. Princesa Elva, por favor, saia do caminho. O guarda disse, rifle ainda levantado. Este verme refugiado estava roubando dos suprimentos reais. É uma peça de fruta, ela respondeu friamente. Estamos tão pobres que negamos comida a uma criança faminta. É o princípio, Sua Alteza. Ladrão deve ser o princípio. Ela o interrompeu. É que estamos aqui para ajudar essas pessoas, não para aterrorizá-las. Ela se virou para o garoto, sua expressão suavizando. Você está com fome. Incapaz de falar, ele assentiu. Ela alcançou uma bolsa em sua cintura e retirou não apenas fruta, mas um pacote embrulhado de pão e carne seca. Pegue isso. É mais substancial. O guarda parecia horrorizado. Princesa, você não pode simplesmente. Eu posso e vou, ela disse, com uma certeza muito além de seus anos. Agora nos deixe. Notavelmente o guarda obedeceu, recuando com um último olhar de desprezo para o garoto. Qual é o seu nome? A princesa perguntou, entregando-lhe a comida. Kai, ele sussurrou, mal acreditando no que estava acontecendo. Sou Elva. Sinto muito pela sua casa, Kai. Prometo que as coisas vão melhorar. Antes que ele pudesse responder, ela foi chamada por um assistente. A última coisa que viu dela foi um lampejo de cabelo prateado enquanto ela se juntava à procissão. Naquela noite, pela primeira vez em dias, ele foi dormir com o estômago cheio, o nome Elva em seus lábios. Kai, você está bem. No presente, Elva estava olhando para ele com preocupação. Ele piscou, forçando a memória a se afastar. Estou bem. Apenas lembrando de algo. O quê? Ela perguntou. Você me deu comida uma vez? Ele disse abruptamente. Entilar os 4? Durante... Elva parou de andar, olhando para ele com crescente reconhecimento. O garoto no hangar, ela sussurrou, com a fruta roubada. Seus olhos se arregalaram. Era você. Bem, não é uma coincidência cósmica. Ragnar não é uma coincidência cósmica. Ragnar. Nem dizer que são irmãos perdidos. Cala a boca, Kai pensou de volta ferozmente. Você se lembra de mim? Elva perguntou. Genuína surpresa em sua voz. Não há muitas princesas de pele violeta distribuindo comida para ladrões famintos. Kai respondeu, desconfortável com a vulnerabilidade que a memória expôs. Foi um... Ela estudou seu rosto como se tentasse encontrar traços daquele garoto faminto no guerreiro endurecido à sua frente. Você veio de longe daquele hangar, graças a Ragnar? Ele admitiu. Ragnar? Ele perguntou. Kai hesitou. Então colocou a mão no punho de sua espada. Minha lâmina. Ele é mais do que uma arma. Finalmente, uma apresentação adequada, exaltou Ragnar. Antes que Elva pudesse perguntar mais, as enormes portas da Câmara Central se abriram. 2 mulheres estavam molduradas na entrada, ambas com a mesma pele violeta de Elva, mas de outra forma surpreendentemente diferentes. A primeira tinha cabelo como chama viva, cortado curto e selvagem com olhos a condizer, âmbar ardente que parecia brilhar de dentro. Ela usava um traje de combate de couro preto adornado com placas de metal decorativas, e sua postura gritava guerreira a 100 passos. Uma lâmina de energia, curva, pendia em seu quadril. A segunda mulher era seu oposto em todos os sentidos. Longos cabelos negros caindo em ondas à terra. Cintura, olhos de um roxo profundo e um vestido fluido de algum material diáfano que conseguia ser tanto elegante quanto provocante.
Onde a primeira mulher irradiava agressão, esta emanava uma confiança essencial que fez até a mente disciplinada de Kai hesitar. Acho que estou apaixonado, declarou Ragnar dramaticamente. Elva! Exclamou a mulher de cabelos flamejantes. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então ambas as mulheres começaram a falar simultaneamente. Você é o quê? A mulher guerreira gaguejou. Que escândalo delicioso! Ronronou a mulher de cabelos negros. Elva levou. Ai, Rima, conheçam. Ai, estas são minhas irmãs, Princesa Taia e Princesa Rima. Taia, a guerreira, circulou Kai como um predador avaliando a presa. Você se casou com um mono sem consulta, sem cerimônia. Você perdeu a cabeça, Elva? Ele salvou minha vida, respondeu Elva, explicando brevemente sobre os assassinos da Cosmetech no mercado. Rima, enquanto isso, tinha se aproximado de Kai. Seus movimentos hipnóticos. Ninguém sempre não sei. Embora eu deva dizer, estou magoada por ela não ter compartilhado. Kai ecoou subitamente cauteloso. Taia parou de andar e trocou um olhar carregado com Rima. Então ambas as irmãs se voltaram para Elva. Você não contou a ele? Contou. Taia exigiu. Elva fez uma careta. Eu estava chegando a essa parte. Contou-me o quê? Kai perguntou com uma sensação de afundamento no estômago. Rima riu. Um som como sinos de vento de cristal. Sobre a lei da humanidade real, é claro. Certamente Elva mencionou isso antes de você concordar com este arranjo. Que lei? A voz de Kai ficou perigosamente quieta. Taia sorriu. A lei que afirma que qualquer um que se case com uma irmã real deve tomar todas as irmãs elegíveis como esposas. Uma precaução contra manipulação política através de casamento seletivo. Todas as irmãs, Kai, repetiu lentamente. Todas as três de nós, Rima confirmou com um sorriso que poderia derreter aço. Pacote completo? Receio? Kai se virou para Elva, que pelo menos teve a decência de parecer um pouco apologética. Você negligenciou mencionar esse detalhe. Não houve exatamente tempo para um briefing completo sobre a lei de casamento mandaloriana enquanto estávamos fugindo de assassinos. Ela rebateu. Eu realmente gosto deste planeta, Ragnar exclamou alegremente. 3 princesas! Este é o melhor dia de nossas vidas! Isso é ridículo, Kai estalou, esquecendo de manter sua resposta mental. Eu não vou me casar com 3 mulheres que acabei de conhecer. Então, você não vai se casar com nenhuma de nós, Taia disse friamente. A lei é absoluta. Além disso, Rima acrescentou, passando um dedo ao longo do braço de Kai. É realmente um destino tão terrível. Cada uma de nós tem nossas qualidades únicas. Kai puxou seu braço de volta, virando-se para Elva. Que jogo você está jogando? O comportamento brincalhão de Elva desapareceu, substituído pelo peso de um desespero genuíno. Nenhum jogo, Kai. A Cosmetech tem tentado derrubar nossa família há anos. Eles querem controle dos campos de cristal. O maior depósito de cristais de processamento quântico na galáxia conhecida. Com a doença de nossa mãe, ela engoliu em seco. Estamos vulneráveis. 3 princesas solteiras sem um campeão masculino. Aos olhos do Conselho Galáctico, estamos maduras para a conquista. O Conselho é arcaico e patriarcal. Taia cuspiu. Mas eles controlam a lei interplanetária. Eles se recusam a reconhecer nossa linhagem matriarcal como legítima sem consortes masculinos. Rima explicou. A Cosmetech tem explorado essa tecnicalidade para peticionar pelo controle de mandador.
E agora eles escalaram para tentativas de assassinato. Elva terminou. Kai andava pela câmara, mente correndo. Então, eu devo ser o quê? Um adereço político, um marido de fachada para satisfazer algum requisito legal ultrapassado? E nosso protetor, Elva, acrescentou: depois do que vi naquele beco, você é mais do que capaz. Eles precisam de nós. Kai, Ragnar disse, sua voz mental inesperadamente séria. E temos vagado por muito tempo sem propósito. Antes que Kai pudesse responder, um alarme soou pelo palácio. Luzes de emergência vermelhas banharam a câmara. E uma voz computadorizada anunciou: violação de segurança nos setores 7, 12 e 18. Hostis desconhecidos penetraram o perímetro. A mão de Taya voou para sua arma. Cosmotech. Eles estão dentro do palácio. Os olhos de Rima desfocaram brevemente. Então lutaram a clareza. Muitas mentes, pelo menos 30 atacantes. Eles estão atrás de todos nós desta vez. A mão de Kai moveu-se para o punho de Ragnar, sentindo a familiar onda de poder enquanto a espada despertava completamente para a perspectiva de batalha. Então, Elva disse, sacando uma pistola de energia oculta debaixo de um painel na parede sobre aquela proposta de casamento. As portas da câmara se abriram, revelando um esquadrão de soldados fortemente armados, ostentando o hexágono azul da Cosmotech Corporation. Hora de decidir, Kai. Elva disse, olhos verdes brilhando nas luzes de emergência. Você está conosco, ou não, por favor. Diga sim. Estou tão entediado. Kai sacou a lâmina antiga que parecia vibrar de antecipação em sua mão. Ainda não concordei em me casar com ninguém, ele disse. Enquanto os soldados levantavam suas armas. Suponho que não posso deixá-los matar vocês antes de terminarmos nossa discussão. E com isso, ele se lançou em direção aos atacantes. Ragnar cantando pelo ar com precisão mortal. Os soldados da Cosmotech hesitaram por uma fração de segundo. Tempo suficiente para Kai fechar a distância. Sua hesitação provou ser fatal. Ragnar cortou os 3 primeiros atacantes antes que pudessem sequer levantar suas armas, não com golpes selvagens ou cortes desesperados, mas com movimentos precisos, quase cirúrgicos. A expressão de Kai permaneceu estranhamente calma, sua respiração estável, como se estivesse dando um passeio tranquilo, em vez de se engajar em combate mortal. Flanco esquerdo. 3 chegando. Ragnar alertou na mente de Kai. Sem olhar, Kai estendeu o braço, permitindo que Ragnar guiasse o movimento. A lâmina cantou pelo ar, cortando os conectores neurais na armadura dos soldados. Eles colapsaram como marionetes com cordas cortadas. Pelas estrelas, Taya sussurrou. Sua própria arma, meio sacada, mas não usada enquanto assistia à exibição. Elva e Rima haviam tomado posições defensivas atrás de uma coluna cristalina, mas também estavam hipnotizadas pela destruição metódica diante delas. Kai se movia com velocidade e precisão sobre-humanas, antecipando ataques antes que viessem, contra-atacando com eficiência devastadora. Um comandante da Cosmotech ativou um escudo pessoal, a mais recente tecnologia militar, supostamente impenetrável para armas convencionais. Ele avançou sobre Kai com um sorriso arrogante. Posso? Ragnar perguntou alegremente. Fique à vontade, Kai respondeu mentalmente. A lâmina enegrecida de repente brilhou com uma luz azul fantasmagórica quando conectou com o escudo. Em vez de ricochetear,
Ela atravessou como se a barreira não fosse mais substancial que névoa. A expressão do comandante transformou-se de confiança para terror em seus momentos finais. Do outro lado da câmara, Taya finalmente saiu de seu choque e enfrentou 2 atacantes com sua própria lâmina de energia. Ela era habilidosa, feroz e tecnicamente brilhante. Mas ainda lutava com o esforço de uma guerreira mortal. Rima, enquanto isso, havia travado os olhos com um grupo de soldados que agora estavam congelados, presos em qualquer labirinto mental que ela havia conjurado para eles. Elva havia adotado uma abordagem mais prática, usando sua pistola de energia para eliminar atacantes com tiros precisos, em pontos vulneráveis de suas armaduras. Em minutos, a batalha acabou. 30 soldados de elite da Cosmotech jaziam mortos ou incapacitados, enquanto Kai estava no centro da carnificina sem um arranhão, nem mesmo respirando com dificuldade. Ele limpou a lâmina de Ragnar com precisão mecânica e a embainhou novamente. Você nem sequer suou, Taya disse, aproximando-se cautelosamente. Sangue escorria de um corte em sua bochecha. Isso foi uma performance, tanto, Rima acrescentou, liberando seu controle mental sobre os poucos soldados sobreviventes que colapsaram inconscientes. Elva guardou sua arma e passou por cima dos corpos caídos para alcançar Kai. Nunca vi nada assim, nem mesmo na Guarda Real de Elite. O que você é? Apenas um homem, Kai respondeu. Com uma espada muito especial. Apenas um homem. Ragnar zombou em sua mente. Um homem que passei 15 anos transformando no guerreiro perfeito. Muito obrigado. A colônia de mineração em Drexus 9 não era lugar para uma criança, especialmente não para um órfão de 10 anos. Mas Kai já havia sobrevivido 2 anos lá, trabalhando nos túneis perigosos inferiores, onde seu pequeno tamanho permitia que ele acessasse veios estreitos. Naquele dia em particular, um desabamento de túnel o havia prendido em uma seção anteriormente inexplorada da antiga mina. As luzes de emergência em seu capacete piscavam fracamente enquanto ele procurava uma rota de escape. Em vez disso, ele encontrou uma câmara que não deveria existir. Uma sala perfeitamente hexagonal com paredes feitas de algum metal negro desconhecido que absorvia a luz em vez de refletir. No centro estava um pedestal, e sobre ele uma espada diferente de qualquer outra que ele já tinha visto. Mesmo na luz fraca, a lâmina parecia beber a escuridão ao seu redor. Algo o compeliu a se aproximar, a estender a mão. Finalmente uma voz ressoou diretamente em sua mente, quando seus dedos tocaram o punho. Alguém interessante. Kai recuou. Mas a voz continuou. Oh, não se assuste, pequeno. Esperei muito tempo por alguém digno. Os outros que me encontraram. Bem, eles não eram adequados. Quem é você? Kai sussurrou na escuridão. Eu sou Ragnar, forjado no coração de uma estrela moribunda por uma civilização cujo nome foi esquecido há 10.000 anos. Sou uma arma, sim, mas também muito mais. E você, criança, tem potencial. Potencial para quê? Para se tornar algo extraordinário para sobreviver. Para começar, não há outra saída desta câmara. Os túneis colapsaram completamente. Kai olhou ao redor com medo. Não se você me levar com você. Posso mostrar o ponto fraco na parede leste. Juntos podemos escapar. Hesitante, Kai agarrou o punho novamente. A espada era grande demais para sua pequena estrutura. Mas de alguma forma parecia equilibrada em suas mãos. Bom, a voz aprovou.
Agora, golpeie ali. Uma imagem mental o guiou precisamente onde mirar. E com toda a sua força, Kai balançou a lâmina. Apesar de seu tamanho, movia-se como se não tivesse peso, atingindo a parede no ponto exato. O metal negro cortou a rocha sólida como se fosse papel, criando uma passagem estreita. Ragnar parecia convencido. Juntos, alcançaremos coisas notáveis. Os anos que se seguiram foram exaustivos. Ragnar era um professor exigente, levando o corpo de Kai aos seus limites e além. Horas de treinamento físico todos os dias, formas complexas de combate repetidas até se tornarem instinto em vez de movimento consciente. De novo, Ragnar comandava depois que Kai desabava, exausto, em uma montanha remota em Turdicalto. Sua postura ainda está 2 centímetros fora. Eu não consigo, Kai de 16 anos. Ofegou, músculos queimando. É impossível. Seu corpo acha que é impossível. Sua mente acredita que é impossível. Eu sei que não é. E assim Kai se levantava novamente, ultrapassando o que acreditava serem seus limites, descobrindo novas reservas de força e resistência que nunca soube que existiam. Quando assassinos vieram atrás dele em Jarvik Prime, confundindo-o com outra pessoa, Ragnar guiou seus movimentos com precisão telepática, permitindo-lhe derrotar 6 assassinos treinados. Apesar de estar em menor número, viu. Ragnar disse depois: sem mim, você estaria morto. Sem você, eu seria inútil. Precisamos um do outro, era verdade. A espada havia se tornado pai, professor, amigo. A única constante em uma vida de movimento perpétuo. Juntos, eles sobreviveram a probabilidades impossíveis. Construíram uma reputação que mantinha a maioria dos problemas à distância e forjaram uma conexão mais profunda do que qualquer um gostaria de admitir. Sua espada fala com você? Elva perguntou, interrompendo as memórias de Kai. Eles haviam se mudado para uma câmara segura no fundo do palácio. Depois de garantir que não restassem mais forças da Cosentech. Os 4 estavam sentados ao redor de uma mesa repleta de comida e bebida. Uma espécie de conselho de guerra. Mais ou menos, Kai admitiu, vendo que não havia motivo para esconder depois do que haviam testemunhado. Ragnar é senciente e estamos juntos há 15 anos. Isso explica como você antecipa ataques antes que aconteçam, Taya observou. Não é apenas habilidade. Você está recebendo um aviso antecipado, entre outras vantagens, Kai concedeu. Rima inclinou-se para a frente, os olhos brilhando de interesse. Posso. Ela estendeu a mão em direção à espada presa às costas de Kai. Oh, sim, por favor. Deixe a linda telepata me tocar. Ragnar instou. Tudo bem. Kai suspirou, removendo a lâmina e colocando-a sobre a mesa. Os dedos esguios de... Seus olhos se arregalaram. Extraordinário. A consciência dentro é antiga, poderosa. Ela olhou para Kai e completamente devotada a você. Bem, eu não iria tão longe, Ragnar objetou. Gosto do garoto, mas completamente devotado me faz parecer um animal de estimação. Passamos por muita coisa juntos. Kai disse simplesmente. Os olhos verdes de Elva o estudaram com um novo entendimento. Não é de admirar que você trabalhe sozinha. Você nunca está realmente sozinha. Está... Algo na perspicácia dela inquietou Kai. Poucas pessoas já haviam olhado além de suas paredes cuidadosamente construídas com tanta facilidade. A conversa mudou para a estratégia. Como contrariar os movimentos cada vez mais ousados da Cosentech. Como apresentar seu caso ao Conselho Galáctico. Como proteger a família real enquanto a saúde de sua mãe se deteriorava. À medida que a noite avançava,
Taia e Rima se desculparam, deixando Kai sozinho com Elva. A tensão entre eles, presente desde o primeiro encontro no beco, intensificou-se na quietude. Você deveria descansar, Elva disse finalmente. Preparei aposentos para você. Prefiro ficar alerta, Kai respondeu. A Cosmitech pode tentar novamente. Eles não vão. Não esta noite. Eles precisarão se reagrupar após tais perdas. Ela se levantou e estendeu a mão. Venha. Há algo que quero lhe mostrar. Curioso apesar de si mesmo, Kai a seguiu por uma série de passagens ocultas até chegarem a uma câmara diferente de qualquer outra no palácio. As paredes pareciam feitas de cristal vivo que pulsava com uma luz interior. No centro havia uma piscina rasa, cheia de líquido que brilhava como luz estelar líquida. O coração de Mandador, Elva explicou. Poucos forasteiros já ouviram. Disse que a primeira rainha do nosso mundo descobriu essa substância. Chamamos de essência de Lumai, e através dela ganhou a habilidade de ver além do véu do tempo. Você acredita nisso? Kai perguntou ceticamente. Eu sei que é verdade, ela respondeu. O dom se manifesta de forma diferente em cada filha real. Taia canaliza sua energia como fogo. Ela se aproximou da piscina. Para mim, mostra vislumbres de futuros possíveis. Fascinante, Ragnar comentou. A estrutura molecular desse líquido deve ser incrivelmente complexa para permitir a visualização temporal. Você quer que eu olhe? Kai perguntou, entendendo. Quero que você veja o que eu vi. Elva disse. O que acontecerá se a Cosmitech tiver sucesso? Ela pegou sua mão, sua pele quente contra a dele, e o levou até a borda da piscina. Quando suas mãos unidas tocaram a superfície da essência de Lumai, o mundo ao redor dele se dissolveu. Uma visão os envolveu. Mandador em chamas, os campos de cristal destruídos, o palácio reduzido a escombros, colhedores da Cosmitech despojando a terra enquanto a população trabalhava em condições pouco melhores que a escravidão, e 3 corpos exibidos proeminentemente na praça central, as princesas executadas como exemplos. A visão mudou, mostrando outra possibilidade. Mandador prosperando, sua tecnologia de cristal avançando a novos patamares, trazendo prosperidade para todo o sistema. As 3 princesas, governando conjuntamente com uma figura ao lado, cujo rosto permanecia na sombra. Tão repentinamente quanto começou, a visão terminou. Eles estavam novamente ao lado da piscina. Mas algo havia mudado entre eles. O arranjo político, a aliança conveniente, havia se transformado em algo mais complexo. Os olhos verdes de Elva encontraram os dele, vulnerabilidade e força entrelaçadas. Agora você entende o que está em jogo. Eu entendo, Kai reconheceu, ainda processando o que havia testemunhado. Sua proximidade, a visão compartilhada. Nos perigos do dia, tudo se combinou em um momento de conexão que nenhum dos dois havia antecipado. Quando Elva se inclinou para a frente, Kai não se afastou. O beijo deles foi hesitante no início. Depois se aprofundou com uma intensidade inesperada. Bem, Ragnar comentou secamente. Não vi isso chegando. Mas pela primeira vez Kai não estava ouvindo a espada. Algo mais antigo que a influência de Ragnar, mais primal que considerações táticas, o guiava agora. A percepção de que talvez seu encontro não fosse coincidência, que o garoto faminto e a princesa compassiva haviam sido colocados em rota de colisão por forças maiores do que qualquer um entendia. Quando finalmente se separaram, Elva tocou seu rosto com dedos gentis. O conselho se reúne em 3 dias. Até lá,
Devemos decidir se este arranjo se torna real ou permanece uma ficção conveniente. E suas irmãs? Kai perguntou, a realidade invadindo mais uma vez. Vai. Nossa. Ela se afastou. Descanse agora. Quietos veronos. Você merece. Enquanto ela o deixava sozinho na câmara de cristal, Kai se viu em uma encruzilhada mais significativa do que qualquer outra que já enfrentara. Por 15 anos, seu mundo consistia em si mesmo e Ragnar, sobrevivendo dia após dia, evitando apego, acumulando poder, mas aplicando-o a nenhum propósito maior. Agora, de repente, ele estava envolvido em política real, tradições antigas e o destino de um mundo inteiro. E o mais inquietante de tudo, o despertar de emoções que ele há muito pensava ter extirpado de seu ser. Cuidado! Kai Ragnar alertou, percebendo seus pensamentos. Lembre-se do que aconteceu. Da última vez que você deixou alguém se aproximar. Isso é diferente, Kai respondeu. Embora não estivesse totalmente convencido. É mesmo. Ou você só está esperando que seja? Kai não tinha resposta enquanto olhava para a piscina luminosa, se perguntando qual dos futuros que vislumbrou se tornaria realidade e que papel ele desempenharia em moldá-lo. As torres reluzentes do Concorde Galáctico surgiam diante deles enquanto seu transporte real se aproximava da enorme estação espacial que servia como sede do governo interestelar. Suspenso entre 3 sóis em um equilíbrio gravitacional cuidadosamente calculado. O Concorde era tanto uma maravilha da engenharia quanto um testemunho da vaidade daqueles que governavam. Kai estava no visor observando a estação crescer. 3 dias haviam se passado desde o ataque ao palácio. 3 dias de preparação, sessões de estratégia e navegação nas relações cada vez mais complexas com as 3 princesas de Mandador. Nervoso, Ragnar perguntou em sua mente. Deveria estar. Kai respondeu silenciosamente. A última vez que estivemos no Concorde, fomos escoltados por 12 drones de segurança após aquele infeliz incidente com o embaixador próximo. Isso foi há 7 anos e ele mereceu. O transporte atracou com um leve tremor. Atrás dele, Kai ouviu o farfalhar de roupas formais enquanto as 3 princesas faziam os ajustes finais em seus trajes cerimoniais. Lembre-se, Elva disse. Sua voz firme apesar das apostas. O conselho respeita apenas... Você representa o segundo. Temos apenas... Kai se virou para enfrentá-las. As irmãs apresentavam uma frente unida em suas vestes reais. Elva em prata e roxo, Taia em carmesim e dourado, Rima em azul meia-noite, adornado com estrelas. Elas pareciam cada centímetro do triunvirato governante que aspiravam ser, mas o conselho ainda as considerava inadequadas para governar sem validação masculina. O que exatamente devo fazer lá dentro? Kai perguntou. Ficar ao seu lado e parecer intimidador. Taia bufou. Se ao menos fosse tão simples. O conselho espera que nosso consorte masculino fale por nós em questões de governança planetária. Arcaico, mas eficaz. Rima acrescentou. O representante da Costumitec tentará nos desacreditar, alegando que somos incapazes de gerenciar os recursos de Mandador. Sem um consorte masculino reconhecido para nos guiar, Elva finalizou. Eles votarão para colocar nosso mundo sob administração corporativa, entregando-o efetivamente à Costumitec. Kai endireitou seu casaco formal, preto com detalhes em prata que combinavam com o vestido de Elva, uma dica visual deliberada para seu relacionamento.
Então eu só preciso convencer uma sala cheia de manipuladores políticos de que sou legitimamente seu consorte e capaz de guiá-las. Enquanto pareço intimidador, Taya confirmou com um sorriso afiado. Essa parte, pelo menos, não deve ser difícil, Rima disse, seu olhar viajando apreciativamente sobre a forma de Kai. As portas do hangar se abriram, revelando uma guarda de honra de oficiais do concordato em uniformes brancos impecáveis. Suas expressões permaneceram profissionais, mas Kai notou o sutil alargamento dos olhos ao registrarem sua presença ao lado das princesas. Eles o reconhecem, Ragnar observou com satisfação. Sua reputação nos precede. O Alto Conselho aguarda, anunciou o oficial líder, curvando-se formalmente. Se puderem me seguir, a grande câmara do Conselho Galáctico se estendia para cima por centenas de metros. Suas paredes forradas com galerias de visualização, onde representantes de 1000 mundos observavam os procedimentos abaixo. O chão era um enorme círculo de pedra polida, no centro do qual estava a plataforma do peticionário. Arranjados em semicírculos em camadas, estavam os 27 altos conselheiros, seres de várias espécies, escolhidos para representar os principais blocos de poder da galáxia. Quando as princesas e Kai foram anunciados, um murmúrio contido percorreu os observadores. Kai manteve o rosto impassível, mas seus sentidos, aguçados por anos de sobrevivência em ambientes hostis, catalogaram cada saída, cada posição de guarda, cada ameaça potencial. Diretamente oposta à plataforma do peticionário estava uma delegação da Cosmec, liderada por uma mulher humana elegante, com características cromadas aumentadas e olhos que foram substituídos por scanners multiespectrais. Kai reconheceu o tipo, executivos corporativos que sacrificaram sua humanidade pedaço por maior eficiência. O conselho reconhece os representantes de Mandador, entoou o orador central. Um ser alto e esguio, cuja espécie era antiga, quando os humanos ainda estavam saindo das árvores. E vocês estão diante de nós para refutar a petição da Cosmetech Corporation pela administração dos recursos do seu mundo. Apresentem seu caso. Elva avançou, seu cabelo prateado captando a luz. Honrado conselho. Viemos diante de vocês para afirmar nosso direito legítimo e histórico de governar Mandador. Por 20 gerações, a monarquia matrilinear guiou o nosso mundo para a prosperidade e a paz. Rejeitamos as alegações da Cosmetech de má gestão e instabilidade. A executiva da Cosmetech levantou-se. Palavras bonitas, princesa, mas os fatos falam mais alto. Desde que a rainha Valerus adoeceu, as exportações de cristal de Mandador diminuíram 17%. 3 tentativas de golpe foram suprimidas apenas no ano passado. Seu mundo está à beira do caos. Tentativas de golpe engenhadas por agentes da Cosmetech, Taya rebateu com a fúria evidente em seus olhos âmbar. Uma acusação séria, notou o orador central. Você tem evidências para apoiar essa alegação? Temos, respondeu Rima, mas cada vez que apresentamos evidências, elas misteriosamente desapareceram dos registros do conselho. Isso provocou outro murmúrio das galerias, mais alto desta vez, com tons de escândalo. Um conselheiro corpulento com pele metálica inclinou-se para a frente. Vamos abordar a questão fundamental. Sob a lei do concordato, o sistema matriarcal de Mandador é reconhecido apenas quando devidamente equilibrado por consortes masculinos apropriados para todas as fêmeas reais elegíveis. Vocês repetidamente se recusaram a cumprir esse requisito. Não recusamos, corrigiu Elva. Simplesmente fomos seletivos em nossa escolha. Ela gesticulou para Kai. Apresentamos Ketos Verones, nosso consorte escolhido,
que concordou com a união tradicional com todas as 3 irmãs reais de acordo com a lei mandadoriana. Todos os olhos se voltaram para Kai. As câmaras do conselho ficaram silenciosas o suficiente para ouvir os sistemas ambientais circulando o ar. Quietos Verones, repetiu lentamente o orador central. O mercenário conhecido como a Lâmina das Sombras, o homem responsável pelo incidente de Jarvik Prime, entre outras realizações, Kai respondeu calmamente. A executiva da Cosmintech ficou muito imóvel, seu olho aumentado escaneando Kai repetidamente. Esta é uma tentativa transparente de obter aprovação do conselho através da intimidação. Um assassino contratado não pode servir como um consorte real legítimo. Eu asseguro a você, disse Kai avançando. Meu compromisso com as princesas e com o mandador é genuíno. Uma alegação conveniente, zombou a executiva, feita sem dúvida por uma compensação considerável. A mão de Elva encontrou a de Kai, seus dedos entrelaçando-se com os dele. Nossa união é baseada em respeito mútuo e propósito compartilhado. Kai já defendeu nossa família contra assassinos da Cosmintech, enviados para nos eliminar antes desta audiência. Mas acusações sem provas a executiva descartou. O conselho requer mais do que platitudes românticas para reconhecer tal arranjo em comum. O orador central assentiu. A Cosmintech levanta um ponto válido. O status de consorte tradicional requer compromisso demonstrado e capacidade de governar. Palavras sozinhas são insuficientes. Eles estão ganhando tempo. Ragnar alertou na mente de Kai. Olhe para o detalhe de segurança da Cosmintech se posicionando ao redor da câmara. Kai já havia notado 12 operativos em roupas civis, movendo-se com a precisão disciplinada que os marcava como treinados militarmente. Eles estavam estabelecendo campos de fogo que cobririam a plataforma do peticionário de múltiplos ângulos. Uma tentativa de assassinato aqui. Kai pensou de volta. Isso seria excepcionalmente ousado. Ou excepcionalmente desesperado. Eles sabem que estão perdendo a batalha legal, então estão mudando o jogo. O debate do conselho continuou, com vários membros argumentando pontos processuais, enquanto os operativos da Cosmintech continuavam suas manobras sutis. Rima pressionou-se ao lado de Kai. Você também sente isso? Ela sussurrou. Não uma pergunta, mas uma confirmação. Eles pretendem nos eliminar antes da votação. Quantos você pode incapacitar com suas habilidades? Kai murmurou de volta. 3, talvez 4 antes que o esforço se torne grande demais. Kai deu um aceno imperceptível. Quando começar, coloque suas irmãs atrás de mim. As deliberações do conselho foram interrompidas pela chegada de um executivo da Cosmintech flanqueado por 4 seguranças. Em equipamento tático completo, uma visão incomum na câmara supostamente neutra. Qual é o significado desta intrusão? Exigiu o orador central. Precaução de segurança, respondeu suavemente o executivo. Recebemos informações sugerindo uma possível ameaça a estas deliberações. E aí está, Ragnar disse. O pretexto de que precisava. Kai sentiu o peso familiar da espada contra suas costas, escondida sob seu casaco formal. Ele foi forçado a escondê-la para a aparição no conselho. Armas eram tecnicamente proibidas na Câmara, mas nenhum escaneamento de segurança havia detectado Ragnar. A lâmina antiga tinha maneiras de evitar tais medidas mundanas. A equipe de segurança da Cosmintech se espalhou, tomando posições que efetivamente bloqueavam a saída principal. Os operativos na galeria começaram a se mover com mais propósito. O orador central levantou a mão para o silêncio. Vamos votar agora na petição da Cosmintech pela administração de mandador, todos a favor. Eu me oponho, Kai interrompeu. Sua voz cortando a câmara como uma lâmina. Todos os olhos se voltaram para ele. O peticionário real não tem posição para se opor neste ponto das deliberações, afirmou o orador central. Não estou me opondo à sua votação.
Kai esclareceu. Estou me opondo a ser assassinado antes que ela conclua. A Câmara irrompeu em murmúrios chocados. Uma alegação ridícula, a executiva da Cosmiat balbuciou. É mesmo? Kai perguntou suavemente. Ele apontou para 3 posições específicas na galeria. Operativos armados ali, ali e ali. 4 mais nas saídas secundárias. E claro, sua equipe de segurança bloqueando as portas principais. O orador central levantou a mão novamente. Estas são acusações sérias. Segurança do Conselho, investigue estas alegações. Não há tempo, disse Kai, notando o sinal de mão sutil da executiva da Cosmtech para seus operativos. Eles estão se movendo agora. Como se em resposta, os operativos na galeria levantaram armas. A equipe de segurança nas portas começou a avançar na plataforma. Finalmente, Ragnar exaltou. Deixe-me sair, Kai, com um movimento fluido que desmentia a velocidade. Kai sacou a espada antiga debaixo de seu casaco. A lâmina negra parecia absorver a luz ao seu redor, criando um vórtice de sombra. Qual é o significado disso? O orador central o exigiu, levantando-se de seu assento. Armas são proibidas na Câmara do Conselho. Assim como o assassinato, Kai respondeu calmamente. Os primeiros tiros vieram da galeria. Armas de energia de precisão projetadas para deixar evidências mínimas. Eles nunca alcançaram seus alvos. Ragnar moveu-se com velocidade ofuscante, interceptando cada feixe e absorvendo-o na escuridão da lâmina. A Câmara do Conselho desceu ao caos. Delegados se jogaram para se proteger enquanto os operativos da Cosmtech abandonaram a sutileza e abriram fogo de todas as direções. Kai se posicionou diante das 3 princesas, Ragnar um borrão de movimento ao redor delas, criando um perímetro defensivo que nem projétil poderia. Chega! Kai rugiu, sua voz amplificada por alguma propriedade de Ragnar, que a fez reverberar pela câmara maciça. A espada em sua mão pulsava com energia acumulada. Cada tiro que havia absorvido agora convertido em poder, com um único movimento preciso, Kai golpeou o chão da plataforma. Uma onda de choque de força irrompeu para fora, derrubando todos os operativos da Cosmtech. Suas armas se desintegraram em pó em suas mãos. Ligações moleculares interrompidas pelo pulso de energia de Ragnar. No silêncio repentino que se seguiu, Kai lentamente se endireitou. As princesas de Mandador estão sob minha proteção, ele declarou, sua voz alcançando todos os cantos da câmara. Quaisquer outras tentativas contra elas serão enfrentadas com menos contenção. A executiva da Cosmtech olhou para ele, com medo evidente. O que você é? O consorte legítimo da família real de Mandador, Kai respondeu. Como eu tenho tentado lhe dizer. O orador central, que notavelmente manteve sua compostura durante todo o ataque, falou no silêncio atordoado. O Conselho reconhece a validade do compromisso do consorte real com a proteção de Mandador. Um por um, os membros do Conselho que estavam se preparando para votar a favor da Cosmtech reconsideraram suas posições. Em minutos, a petição para a administração corporativa foi rejeitada por unanimidade. Enquanto os operativos da Cosmtech eram levados sob custódia pela segurança do Conselho, o cenário político se transformou. Representantes que estavam evitando a delegação mandadoriana agora se aproximavam com felicitações e ofertas de aliança. A executiva da Cosmtech foi escoltada com restrições. Seus privilégios corporativos suspensos pendente investigação. Elva se aproximou de Kai, seus olhos verdes brilhando com triunfo. Você percebe o que fez? Você acabou de remodelar a política galáctica com um único golpe. Eu protegi o que é meu. Kai respondeu simplesmente. O retorno a Mandador foi marcado por celebração.
As notícias dos eventos no Conselho Galáctico se espalharam mais rápido do que sua nave poderia viajar. E a cidade capital irrompeu em festividades enquanto a família real retornava para cá. No grande salão de baile do palácio, sob lustres de cristal flutuantes que refratavam a luz em padrões deslumbrantes, o anúncio formal dos casamentos reais foi feito. A rainha Valeros, frágil mas determinada, fez uma rara aparição pública para abençoar as uniões. Kai ficou na varanda depois, observando as celebrações da cidade à distância. Ragnar, encostado no corrimão ao seu lado em um raro momento de manifestação física, uma figura sombria visível apenas para Kai. Bem, você conseguiu agora, observou a espada. Consorte real de 3 princesas, defensor de um planeta, corretor de poder político, nada mal para um órfão faminto. Eu nunca quis nada disso. Kai respondeu calmamente. Não queria. Eu estive na sua cabeça por 15 anos, Kai. Você sempre quis um lugar para pertencer. Passos suaves se aproximaram, e a manifestação de Ragnar desapareceu assim que Elva se juntou a Kai no corrimão. Ela havia trocado seu vestido formal por algo mais simples, mas não menos elegante. Tendo dúvidas, ela perguntou, estudando seu perfil. Perguntando como chegamos aqui, ele admitiu. De onde o faminto roubando frutas para isso? Ela sorriu. Eu muitas vezes pensei naquele dia. O garoto com olhos ferozes, que não se renderia mesmo quando pego. Eu vi algo em você, então. Algo que valia a pena salvar. E agora? Agora eu vejo um homem que nos salvou a todos. Ela se aproximou. Nossos filhos serão formidáveis com sua força e nossa herança. Filhos? Kai repetiu. Minha memória surgiu. Kai aos 12 anos, colapsado em uma encosta, seus músculos gritando do regime de treinamento que Ragnar havia imposto. Eu não posso fazer mais. Ele ofegou. É esmagador, você pode, e vai. A voz de Ragnar ecoou firmemente em sua mente. Um dia você me agradecerá por isso. Se eu sobreviver, Kai murmurou. Quando você sobreviver, Ragnar corrigiu. Quando você tiver seus próprios filhos para treinar, entenderá por que eu te pressiono tanto. Eu nunca terei filhos, declarou o garoto com certeza juvenil. Eu nunca ficarei preso assim. Veremos, Ragnar respondeu divertido. Veremos. Eu te disse. A voz de Ragnar ecoou presunçosa na mente de Kai do presente. Cala a boca, Kai pensou de volta. O quê? Elva perguntou, confusa com sua expressão. Nada, Kai disse rapidamente. Apenas pensando no futuro, Teia e Rima se juntaram a ele. Os 4 ficaram em silêncio por um momento, observando a celebração abaixo. Então, Teia disse finalmente. Isso significa que você vai ficar. Eu tenho escolha? Kai perguntou. Mas não havia amargura na pergunta. Sempre. Elva respondeu suavemente. Nunca te prenderíamos contra a sua vontade. Kai olhou para cada um deles por sua vez. Elva com sua força tranquila, Teia com sua coragem feroz, Rima com sua sabedoria perspicaz. 3 princesas com quem ele, de alguma forma, concordou em se casar no espaço de alguns dias caóticos. E ainda assim parecia certo de uma maneira que nada antes havia parecido. Eu vou ficar, ele disse, simplesmente. Rima sorriu sabiamente. Ele sempre ia ficar. Eu vi isso em sua mente no momento em que ele entrou no palácio. Trapaceira!
que acusou de bom humor, cutucando sua irmã. Enquanto as irmãs discutiam brincando, Kai sentiu uma sensação de paz se instalar sobre ele. A existência nômade, a vigilância constante, o isolamento emocional, tudo isso poderia terminar aqui se ele permitisse. Não fique muito confortável, Ragnar avisou. Ainda temos inimigos. A espada estava certa, é claro, além da celebração da cidade, além mesmo da derrotada corporação Cosmetec. Ameaças permaneciam. E desconhecido para todos eles, em uma lua distante, uma figura estudava relatórios da audiência do conselho com intensidade ardente. Então você encontrou um lar finalmente, Katus. A figura murmurou, dedos traçando a imagem de Kai na tela. Que conveniente para mim. O rosto do observador refletia o brilho da tela. Traços que espelhavam os de Kai, mas distorcidos pelo ódio e aprimorados com implantes cibernéticos, onde uma lâmina antiga havia uma vez tomado metade de seu rosto. Aproveite suas esposas reais, irmão. Eu te verei em breve. A lâmina corta dos dois lados. Caro ouvinte, um casamento de conveniência se transforma em laços de destino. Você testemunhou apenas o primeiro arco da jornada de Kai e Ragnar, ao lado das 3 princesas de Mandador. Sua história, como a própria espada antiga, abriga segredos mais profundos esperando para serem desvendados. O que forjou o ódio entre irmãos? O que forjou o ódio entre irmãos? E forças cósmicas conspiraram para reunir um garoto faminto com a princesa que uma vez o salvou. E quando todo o poder de Ragnar for liberado, até mesmo as estrelas tremerão. Estamos apenas começando, como Ragnar poderia dizer. Retorne. Para o humano. Você não pode simplesmente se casar comigo, minhas irmãs. Exija que você as leve também. O despertar, onde os laços familiares serão testados. Poderes antigos irão despertar, e o verdadeiro preço de pertencer será revelado, até que nossas lâminas se cruzem novamente.